Muito boa noite, boa tarde, bom dia, a depender da hora que você vai acessar aqui o Clareando. Paz e bem a todos. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui mais uma pessoa muito especial que vai ajudar a gente a clarear mais uma vez nossas ideias, nosso coração. Eu recebo Marcelo Barros. Marcelo Barros é monge beneditino, é sacerdote, é escritor, se não me engano, ele pode me corrigir depois, acho que com 64 livros editados no Brasil. É, sobretudo, nosso irmão, nosso amigo das comunidades, amigo do povo pobre, amigo dos crucificados. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marco. Uma alegria grande estar com você e nessa roda de conversa de irmãos e irmãs com essa coisa linda que é a espiritualidade franciscana. Marcelo, eu queria começar com a pergunta que a gente faz para todo convidado que vem aqui. O que Francisco falou para você? Eu penso que Francisco foi alguém que falou comigo desde o começo do meu itinerário vocacional, desde que eu me senti chamado para viver segmento de Jesus. E a primeira palavra que eu ouvi de Francisco foi a palavra evangelismo ou evangelicidade. Eu vivi num tempo de igreja, e vivo ainda, em que o pessoal fala muito de evangelização, da ação da igreja pregar o evangelho, anunciar o evangelho e converter ao evangelho as pessoas. E Francisco falou para mim que a primeira coisa não é querer evangelizar ninguém, é a gente se evangelizar. E essa dimensão do evangelismo, da evangelicidade, a Igreja Católica e as outras igrejas cristãs devem imensamente a Francisco. Se a gente pode falar em reforma da Igreja, e muita gente fala quando fala da reforma protestante, por exemplo, ou da reforma do Concílio Vaticano II, uma das grandes obras de reforma da Igreja, Clara, século XIII. E essa reforma, ela tinha como base a evangelicidade, quer dizer, a dimensão evangélica da nossa fé, da nossa relação com Deus. É isso que Francisco me falou. E aí a questão da pobreza, a questão da comunhão, a questão... Tudo isso entra a partir da evangelicidade. O evangelismo que deve permear toda a vida da gente. Marcelo, a gente sabe que Francisco e Clara realizaram uma passagem essencial para os seguidores de Jesus de Nazaré. Deixando de ser homem e mulher de mercado para entrar na economia do reino ou do reinado de Jesus. Hoje, não só nós, mas a Mãe Terra, como um planeta habitável, necessita que aprendamos dessa passagem. O que você acha dessa questão? Você acha que é possível a gente fazer essa passagem? A palavra economia é a mesma palavra, ou vem da mesma palavra que ecologia, ecumenismo, e a palavra oiko, que é a palavra casa, que significa que é tornar o planeta a nossa casa comum e é nós sabermos administrar a casa comum para todos e todas, e não apenas para alguns. Nós vivemos hoje num mundo em que, no Brasil, um relatório da Oxford, esta semana, diz que há um brasileiro que tem uma renda equivalente
a 107 milhões de brasileiros pobres. Esse escândalo terrível, essa barbaridade é considerada normal. E, infelizmente, as nossas igrejas, a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, toda a história conviveram com isso muito bem. É claro, atualmente o Papa e até papas anteriores já tinham falado na dimensão social da propriedade, que a propriedade privada não é um absoluto, mas no fundo, nós vivemos numa sociedade em que culturalmente a cédula do dólar tem escrito: nós confiamos em Deus. E nós encontramos essa palavra em paredes de banco. E quando um rapaz disse para Dom Pedro Casaldáliga: bispo, eu sou ateu, Dom Pedro perguntou a ele: de qual Deus você é ateu? Porque dependendo de qual Deus for, eu também sou. Então, é preciso passar dessa economia que fala mal de Deus, porque parece que Deus legitima as desigualdades sociais, as injustiças, a iniquidade da fome no mundo, do fato de ter 2/3 da humanidade na pobreza, e numa pobreza injusta, não na pobreza que Francisco de Assis prega, a sobriedade, a simplicidade, o ter em comum, mas a pobreza no sentido ruim, no sentido que a teologia da libertação nos ensinou a dizer: estamos com os pobres contra a pobreza. Estamos com os pobres, mas contra a pobreza injusta. Deus não quer ninguém pobre no sentido de vítima de injustiça. Então, nesse sentido, é preciso reencontrar a economia de Francisco e Clara. O presidente Lula começou este ano assinando uma lei em que as economias de tipo economia solidária passam a fazer parte dos programas de governo. E existe uma secretaria de economia solidária no Ministério do Trabalho. E o nosso querido amigo Gilberto Carvalho é responsável por essa secretaria. E aí viaja o Brasil inteiro para estimular cooperativas sociais, trabalhos de mutirão em comum. E, nesse sentido, Marco, a economia solidária é a economia que tem futuro. Aqui não tem futuro é a economia capitalista, que está destruindo a vida e destruindo, inclusive, a própria sociedade, que, no momento atual, se debate com 54 guerras no mundo. A gente só fala da guerra da Ucrânia, a gente só fala da guerra de Israel contra os palestinos, mas são 54. Por quê? Por causa da economia capitalista. É preciso mudar. Sim. Marcelo, você não acha que certos tipos de religião e de religiosidade que homologam essa espécie de economia, na verdade, isso não é aquilo que o historiador já chamou do capitalismo como religião, e a gente não está falando isso de forma panfletária aqui, a gente está dizendo que a injustiça é produzida e até institucionalizada estruturalmente. É isso que está se tratando. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa que o cristianismo entrou na América Latina junto com a espada dos conquistadores espanhóis e portugueses,
e que o cristianismo na América Latina tem uma história muito pesada, muito dolorosa, de ter convivido com a instituição da escravidão negra. Não sei se você sabe que dos maiores financiadores do tráfico da África para a América Latina estão igrejas. A igreja anglicana era a principal financiadora da escravidão africana no Caribe, para as fazendas de açúcar do Caribe. Os jesuítas brasileiros foram os principais, no século XVII, XVIII, principais responsáveis pelo tráfico de escravos. Eram todos os colégios sustentados pela escravidão. Era o dinheiro da escravidão para os jesuítas viverem nos seus colégios, terem a missão. Os jesuítas que foram bons com os índios, fizeram as revoluções, a República Guarani, que apoiaram os ditadores, mas com negros não. Então, nós temos uma dívida muito pesada. Essa dívida histórica, ela precisa para que a gente hoje proteja, se solidarize com as religiões negras que são atacadas, agredidas, com as comunidades indígenas que continuam vítimas de uma guerra que dura 500 anos, mais de 500 anos. Então, a nossa solidariedade amorosa, espiritual a essas comunidades é uma forma de limpar Deus da sujeira que fizeram a imagem dele. E me permita, porque eu já escutei isso de você, queria que você repartisse isso com mais pessoas. Quando você, menino, um rapaz, acho que 17 ou 18 anos, chegou ao convento beneditino de Olinda, você teve uma experiência muito particular disso, e eu queria que você contasse, né, aquele cômodo que estava sempre em reforma e que aquele menino adentrou. Diga aí para nós. Eu entrei no mosteiro em 1962. O mosteiro de Olinda foi fundado em 1582. E, é claro, é um prédio antigo, colonial, várias vezes reformado. E quando eu era postulante, tinha uma porta, quando a gente sai do refeitório que está lá até hoje, atualmente eles já reformaram tudo, aquilo não existe mais. Mas naquela época, em 1952, tinha uma porta sempre fechada. E eu tinha uma curiosidade de perguntar o que é que há atrás dessa porta. E um dia eu forcei a barra e descobri que a porta se empurrava e tal, e a gente conseguia entrar. E era uma escadaria de pedra, meio escura, meio... Eu desci. Aranha, muita sujeira, não estava... Estava num momento de decadência que aquilo ia ser reconstruído. E lá embaixo eu deparei com uma espécie de... como se fosse um porão, mas durante o dia, era um dia claro, era depois do almoço, pelas frestas que estavam abertas na janela, eu vi algo que eu não esperava ver. Elos de corrente. Correntes de ferro presas nos cantos da parede.
Eu subi e perguntei a um monge, o que é aquilo ali? E ele me respondeu, é a antiga senzala do mosteiro. Ali dormiam os escravos acorrentados. E aquelas correntes eram para cada escravo. E aquilo me deu uma... Mas como os monges em cima cantavam os salmos, e gregoriano, e embaixo mantinham negros na escravidão. Aí alguém me disse, toda a sociedade fazia isso, e os eram felizes em ser escravos dos monges, porque eram tratados bem, e não como nos engenhos de cana-de-açúcar. Mas a pergunta que se pode fazer dentro disso é, e daí, você queria ser? Quer dizer, não existe isso. Isso é a mentira que se prega para poder conviver com a iniquidade. Eu tive essa experiência aos 18 anos. Mas depois li que todos os mosteiros do Brasil tinham. E atualmente o que se chama ABC Paulista, que é São Bernardo, Santo André, São Caetano, eram fazenda dos monges beneditinos, do mosteiro de São Paulo. E essas fazendas eram todas elas movidas, movimentadas, impulsionadas com trabalho escravo. É claro que eles foram os primeiros que libertaram os escravos na metade do século XIX. E tem que ser justo com esses monges dizer, eles liberaram. Mas tiveram os escravos. Muitos dos escravos optaram por continuar trabalhando para os monges, não mais como escravos. De qualquer modo, retomamos a questão. O cristianismo tem que ter um outro rosto e não esse. sim. Uma coisa é acreditar. Primeiro que Jesus não era cristão, né, Marcelo? Uma coisa é a construção de um Deus, né, cultual, né? Outra coisa é o segmento de Jesus como forma de vida, né? Forma de solidariedade que espalha a dignidade humana para todos. Neste livro aqui, Creio na Justiça e na Esperança, Dom Pedro Casaldáliga, eu vou ler para você uma página. Dia 31 de julho de 1973. Segundo minha consciência, a minha permanência na igreja está condicionada a dois fatores. Primeiro, que ela renuncie a ser uma religião predominantemente ritual e assuma a fé ético-profética de Jesus. Segundo, que eu tenha consciência de que posso ajudar nessa transformação. Se há vocação, há esperança de conversão. A que preço Deus o dirá? Está escrito isso aqui, nesse parágrafo que eu... Então, gente, transformar a nossa fé de uma religião ritual em uma fé profética, que era um desafio que Dom Pedro Casaldáliga colocou na década de 70, eu posso dizer a você, Marco, irmão para irmão, eu vivo isso desde meus 18 anos de idade. Estou com 80. Não sei se o que é que a gente conseguiu, não conseguiu. Um dia, Dom Helder estava com 88 anos de idade, Dom Helder Câmara, e recebeu a visita de um padre francês, e os dois conversaram, dialogaram entre eles,
E, no fim, um jornalista do Jornal do Comércio veio entrevistar Dom Helder e disse a ele: o senhor, desde a juventude, trabalha para transformar o mundo. E agora está com 89 anos de idade. O que é que o senhor acha que conseguiu? O seu trabalho tem sido, ou o senhor considera que teve sucesso, ou o senhor fracassou na sua missão? E Dom Helder, já velhinho, com 89 anos de idade, respondeu: meu filho, Deus não me mandou fazer estatística do que eu consegui ou não consegui. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, é Deus quem faz crescer. Então, o que compete a mim não é agora saber quanto eu consegui, quanto eu não consegui. O que eu posso lhe dizer é que eu vou até o último alento, até a minha última suspiro de vida, eu vou manter e vou ser fiel, procurar ser fiel àquilo que eu acredito. É só isso que eu posso responder. Outro dia, Marcelo, só para a gente não perder antes de mudar de assunto, eu estava lendo um teólogo, pena que não me recordo o nome dele, mas ele disse assim, né, que aqueles que pensam na religião apenas como algo cultual, cerimonial, né, tem que, e principalmente na religião cristã, ele dizia o seguinte: na opinião dele, é impossível a Eucaristia com a injustiça produzida, a injustiça estrutural e, às vezes, dentro até da própria instituição. Então, E uma outra coisa que me chamou muita atenção, Marcelo, foi que ele dizia assim, que hoje muitos veem a Eucaristia como um ato sacrificial, mas, na verdade, ele dizia: não é, a Eucaristia é a memória perigosa, e aí até Dom Pedro Casaldáliga dizia assim: a memória perigosa de Jesus de Nazaré, que viveu até as últimas consequências o reinado de Deus. E aí uma coisa, né, Marcelo, que é muito interessante, você veja, a gente não para pensar nisso. Foram sacerdotes que foram pedir aos romanos a cabeça de Jesus de Nazaré. É interessante como a religião, às vezes, pode se tornar um fenômeno entrevado, ao invés de se transformar um fenômeno que liberta, eu digo liberta na linha do Deus da tradição de Jesus, né, de Javé. A fé profética liberta, a religião ritual mata. É isso. Nós vamos ter domingo próximo a festa do batismo de Jesus. E a tradição diz que o batismo de João, o batismo no qual Jesus foi batizado por João Batista, era para o perdão dos pecados. Mas o pessoal esquece de dizer que, naquela época, pecado não era uma coisa moral. Hoje, se eu perguntar a você o que é o pecado, você diz: é uma coisa feia, é uma coisa errada, é um ato, digamos, moralmente errado. Naquela época, não. Naquela época, o pecado era uma mancha social. Era o que era injusto, né, Marcelo? Era uma questão de pureza. Então, por exemplo, uma mulher menstruada estava no pecado. Por exemplo, um açougueiro que mexia com sangue não podia entrar no templo. Uma pessoa doente era pecador. Então, quando diz o batismo para o perdão dos pecados, o que está dizendo é o batismo para a reintegração das pessoas excluídas na comunidade de uma religião que as excluía. Libertar dessa ideia de Deus, né? Que um Deus que é amor e não um Deus que... Agora, há poucos dias, minha irmã me disse que estava no elevador e perguntou pela irmã de uma pessoa
conhecida, como vai seu irmão? E ela respondeu, vai mal, porque ele é homossexual. Eu já disse a ele que ele está no inferno, mas ele decidiu que vai se manter desse jeito. Então, ele já está condenado. Que Deus é esse? Pois é. Foi o que minha irmã perguntou a ela. Condenado por qual Deus? Porque o Deus de Jesus não condena ninguém. Então, é isso que eu acho que a gente tem de aprender e a gente tem que, nós, nos convertermos. Sim. Marcelo, ainda da sua experiência de jovem, muito novo, aliás, você diz até que se surpreendeu, né? Diz, mas eu, né, foi assessorar Dom Helder Câmara no ecumenismo, né? E dessa sua experiência, Marcelo, de lidar durante tantos anos com esse tema, né, de um jeito aberto, sabendo que Deus é de todos, está em todas as manifestações, né? O que tem de diferente daquela época para cá? Mudou alguma coisa? A gente se atrasou? A gente melhorou? Como é que está o diálogo cristão com as outras formas de perceber Deus? Esse livro que eu publiquei há 2 anos atrás, Não Deixe Cair a Profecia, que é última palavra que Dom Helder disse para mim, eu vou mostrar a fotografia da cena em que ele disse isso. Ele já bem de idade, e eu fui visitá-lo no dia 7 de agosto de 1999. Eu sabia que era a última vez que estava ali e pedi a ele uma palavra de vida. E ele me disse essa palavra, não deixe cair a profecia. Quando eu tinha 21 anos, eu estava voltando um dia da horta que eu fazia no mosteiro, na hora do almoço, e o irmão da portaria me disse, olha, houve um telefone para você, mas eu acho que é trote, porque o cara que telefonou disse que era o arcebispo do Recife. E aí eu disse, deve ser trote, que é que um arcebispo do Recife vai querer comigo, um rapaz de 21 anos, jovem, professo do mosteiro, nem tinha feito nenhum curso maior, nada. Mas à tarde ele ligou e disse, e aí era inconfundível pela voz e tudo que era ele. E ele queria falar comigo. Ele perguntou, você quer que eu vá no mosteiro ou você vem aqui? O arcebispo do Recife, imagina. E eu então disse, não, fique tranquilo, eu vou aí na sua casa tal. E de manhã eu estava lá, às 8 horas da manhã do dia seguinte. E depois de conversar várias coisas, ele mostrar a rosa que ele cuidava, tal, eu, meio agoniado, perguntei, Dom Helder, o que o senhor quer falar comigo? E ele me disse, é verdade que você, todo domingo de manhã, sempre que você pode, você vai à escola dominical na Igreja Presbiteriana de Olinda? E eu fiquei já meio assustado e respondi, é verdade. Ele disse, é também verdade que você tem muito contato com o pessoal de Candomblé, lá na Barreira do Rosário, em Olinda? Eu disse, é, senhor. E que você vai a uma Assembleia de Deus nas quintas-feiras, quando os monges vão tomar banho, vão para a praia, e você tira um tempinho e vai lá visitá-los? Eu disse, é. Isso é por isso que eu quero falar com você, para ser meu assessor e secretário para ecumenismo, a relação com as outras igrejas cristãs, e o diálogo interreligioso com as religiões negras e religiões populares. Eu disse, Dom Helder, o senhor me desculpe, mas o senhor está completamente enganado. Eu não tenho nenhuma capacidade de fazer isso, assessorar o senhor. Eu não tenho nenhum curso de teologia feito ainda, vou começar. Eu ainda estou no 2º ano de filosofia e não me sinto de jeito nenhum capaz de ajudar o senhor nisso. O senhor tem que ter alguém que tenha essa capacidade.
E ele olhou para mim e respondeu, botou a mão no meu ombro e disse: você tem o mais importante, que é o amor, e o resto vem depois, a gente constrói juntos. E a partir desse dia, de fato, eu fui por 9 anos assessor e secretário dele para ecumenismo e diálogo entre as religiões. E isso mudou minha vida. Nessa observação toda desses anos todos, porque esse seu trabalho com isso não cessou quando você deixou de ser assessor do arcebispo de Olinda e Recife. Mas como é que você vê isso hoje, Marcelo? Fui ajudar um mosteiro em Curitiba, que 2 anos depois se mudou para Goiás, e em Goiás eu acabei me tornando coordenador de um começo novo de mosteiro, um mosteiro ecumênico, misto de homens e mulheres, e que acolhia pessoas de várias igrejas e religiões, e cuja liturgia, cada dia, ao meio-dia, era em comum com uma das grandes religiões da humanidade. Na segunda-feira se fazia, digamos, uma oração em que a gente aproveitava textos e orações budistas ou do hinduísmo. Na terça, com candomblé ou umbanda. Na quarta, com as espiritualidades de tipo New Age, Nova Era. Na quinta, com as religiões indígenas. Na sexta, com o Islã, com a fé muçulmana. No sábado, com o judaísmo. E no domingo, com as igrejas cristãs. Isso durante 20 e tantos anos. Lá no Mosteiro da Anunciação? Mosteiro da Anunciação do Senhor. Eu tenho uma ideia que eu queria que você fizesse o julgamento dela, talvez ajude no ecumenismo. Você acha que as religiões todas que nós criamos faz parte da nossa ignorância sobre Deus? Ou você acha que é uma ideia maluca essa? Não, não é maluca, não, é isso mesmo. Deus se faz conhecer nos outros, no diferente. A espiritualidade judaica tem a história do Rabino Naamã. O Rabino Naamã, ele tinha um netinho chamado Iela, que é um nome hebraico. E o menino tinha 3 anos de idade. E gostava de brincar de esconder com o priminho, o primo que ele tinha. E o primo do Iel era mais velho, tinha 5, 6 anos. E o Iel tinha 3. E Iel era tão bobinho, tão inocente, tão pequenininho, que ele achava que se ele colocava a mão assim, ele estava se escondendo para o primo vir procurar. Ele não tinha ideia. E o primo era mais espertinho, mais... E era uma brincadeira sem graça. Porque o primo se escondia, ele não conseguia encontrar. E ele se escondia, o primo encontrava dentro de 1 minuto, 1 segundo, porque ele não sabia, ele era menino pequeno. Então, o que aconteceu foi que ele se escondeu para o primo procurá-lo, e o primo pegou uma bola e foi jogar bola lá fora. E deixou ele escondido. E ele ficou escondido ali um tempinho, de repente ele se deu conta de que estava escondido inutilmente, que o primo não vinha procurar. Ele saiu chorando e foi procurar o avô. Vovô, eu me escondi e meu primo não veio me procurar. E aí chorava. E o avô respondeu para ele: meu filho, essa experiência que você fez hoje, Deus vive com a gente todo dia. Ele se esconde para a gente procurá-lo. Mas a gente já sabe onde ele está e deixa ele escondido e não procura. E o menino não foi capaz de entender isso, porque o menino tinha 3 anos, mas isso se tornou uma parábola e você está dizendo, em outras palavras, isso que essa parábola diz, que o Papa Paulo VI concluiu o Concílio Vaticano II com uma palavra que dizia: para encontrar Deus, é preciso primeiro encontrar-se com o ser humano.
quem não se encontra com o irmão, com o outro como irmão e irmã, não encontra Deus. A experiência de São Francisco, que diz no testamento dele, ele diz assim que como ele estava todo cheio de trevas, ele não podia ver leprosos, mas que Deus o levou para a convivência com os leprosos e foi isso que promoveu a viragem da vida dele. Quer dizer, tem um frade capuchinho italiano, Maranese, que ele diz, então veja, a conversão, se assim se pode dizer, né, de Francisco para o segmento de Jesus, não é uma coisa religiosa, é uma coisa existencial. Profundamente existencial. É uma experiência humana. Uma experiência humana. É como um Umbutu, né? O Umbutu dos africanos. A pessoa só é mais humano com o outro. Ninguém vai ser humano sozinho, né? Aliás, né, Marcelo, é uma coisa que o neoliberalismo tenta colocar na cabeça das pessoas, de todas as formas, um individualismo. E vai minando a ideia mais sagrada que existe, que é a ideia de comunidade. Você veja Jesus. Jesus disse, ó, ele não disse assim, onde um partiu o pão, eu estou lá. Não. Onde dois ou mais, porque é a comunidade. E a comunidade, o ser humano, é digno não só no que está íncito, mas principalmente com a dignidade humana que ele constrói na sua comunidade, não é isso? É isso mesmo. Talvez, digamos, o maior inimigo hoje da fé é essa cultura individualista. Porque aí acaba com o senso comunitário. Na década de 70, 80, nós tínhamos milhares de comunidades eclesiais de base, ou grupos bíblicos, grupos do Evangelho, grupos. Hoje nós não temos. Quer dizer, as comunidades eclesiais de base existem, mas num grupo muito menor, numa minoria da minoria da minoria. Marcelo, eu queria conversar com você um pouco sobre a importância do Concílio Vaticano II. Você já revelou várias vezes que a sua vocação é filha do concílio. Eu fiz profissão de monge no dia do encerramento do concílio, 8 de dezembro de 1965. E então a minha vida toda foi muito marcada pela espiritualidade do concílio, pela mística que foi o concílio. O Concílio Vaticano II foi o primeiro concílio verdadeiramente universal da Igreja. Porque até o século XIX, quando houve o Concílio Vaticano I, a Igreja era muito europeia. São pouquíssimos os bispos fora da Europa. Então, o primeiro concílio que foi verdadeiramente universal e tinha bispos de todos os continentes foi o Concílio Vaticano II. Ali a Igreja se encontrou como Igreja. O Papa João XXIII propôs para o concílio 2 critérios. E são critérios do concílio e são critérios para todos nós o tempo todo. Volta às fontes e aggiornamento, que é uma palavra italiana que significa atualização. Então, eu leio o Evangelho, eu tenho que voltar às fontes da fé e tenho que atualizá-las o tempo todo, o tempo todo. E o concílio ajudou a gente a começar este caminho. Os 2 últimos papas, antes do Papa Francisco, de certa forma, criaram uma certa barreira contra a renovação que o Concílio Vaticano II promoveu na Igreja. E ficou, então, muito mais difícil para o Papa Francisco retomar esse espírito do concílio. Hoje nós temos uma Igreja na qual
contraditoriamente, o Papa avança, propõe avanços, propõe mudanças. E parece que a maioria do clero e da hierarquia navega na direção contrária. Então, quando eu entro numa paróquia aqui no Recife, mas eu acho que isso é a experiência da maioria das dioceses, eu entro numa máquina do tempo de quando eu era menino, que lia aquele gibizinho de Pato Donald, e tinha o professor Pardal, que tinha uma máquina do tempo. A gente podia entrar na máquina do tempo e voltar para o século XIV, para o século XIII, para o século XII. Hoje, quando você entra numa igreja católica, normalmente você não entra para o século não sei qual. Você entra para a época da sua avó ou da sua bisavó. Um catolicismo devocional que naquela época era inocente e hoje não é. Hoje é uma arma de luta contra a proposta de renovação da igreja que o Papa Francisco tenta fazer. A gente teve, na década depois do concílio, nos anos 1970, os círculos bíblicos animados pelo Frei Carlos Mestres, a fundação do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos, em 1979. Então, o Brasil inteiro teve uma renovação enorme bíblica. Hoje é novena de São Fulano, novena de Santo Antônio, terço dos homens. Não sai disso. Frei Carlos Mestres ganha com isso os grupos pentecostais e evangélicos fundamentalistas. Porque fundamentalismo por fundamentalismo, ao menos lá se vive uma vida comunitária mais intensa. E na Igreja Católica, as paróquias são como supermercados da fé. Você vai na hora que precisa batizar filho, casar, ir para a missa do domingo, mas é como se fosse um mercado no qual você vai comprar uma mercadoria e volta para casa. Parafraseando Paulo Freire, é uma religião bancária, né? Então, o Concílio Vaticano II nos chama a uma conversão. E essa conversão, hoje, na América Latina, ela foi proposta pela Conferência dos Bispos de Medellín, que atualizou o concílio para nós e o concretizou mais profundamente ainda com a teologia da libertação e com a caminhada das SEBs e dos movimentos populares e das pastorais sociais. Infelizmente, em muitos lugares hoje, as pastorais sociais são como cereja no bolo. Tem o bolo, você vem com a cereja, mas a cereja não faz parte do bolo. Ela é algo externo. Então, os padres dão importância à missa diária, à bênção do Santíssimo, digamos, ao cuidado interno. Mas aquilo que o Papa Francisco está chamando de igreja em saída não se vive, não se faz. A igreja não é em saída, é para dentro. O Concílio Vaticano II nos ajuda a retomar esse caminho, mesmo que seja, como Dom Helder diz, em minorias abraâmicas. Minorias abraâmicas. Você citou o nosso querido Carlos Mestre. Ele uma vez disse uma coisa que eu achei muito bonita, muito profunda, né? Falando sobre a vocação, ele disse assim: já pensaram na vocação de Deus? Aí ele disse: a vocação de Deus é o povo, né? É isso mesmo. É humano. Marcelo, só mais uma coisa antes da gente fazer a nossa pergunta para encerrar, para não cansar você muito, né? Outro dia eu ouvi um teólogo brasileiro dizer assim: olha, Papa Francisco tem muita dificuldade porque são raros os momentos na história em que o Papa é melhor que a instituição, e esse é um momento assim.
Você acha isso também? Acho que há um modelo de igreja cristandade, essa igreja internacional, com papa, com cardeal, com arcebispo, com bispo, que não tem saída. As propostas do papa, à medida que chegam nessa estrutura, param. A proposta do papa dá certo se a gente modificar o modelo que a gente tem na cabeça e na vida de igreja e retoma o cristianismo dos primeiros tempos, em que igreja era igreja local, comunidade local, em comunhão. Então, a igreja é uma comunhão de igrejas. Aí tudo bem. Para que a proposta do Papa Francisco dê certo, é preciso que as igrejas voltem a ser igrejas no plural e uma comunhão de igrejas. Mesmo estou falando da Igreja Católica, não estou falando do ecumenismo. Sim. Marcelo, agora eu queria... O povo, das bases, muita coisa boa, muita. Sim. A construção virá de baixo, né? Ela não vem de A cima. mudança vem de baixo. Então, Marcelo, eu queria conversar com você agora sobre o nosso mundo, né? Não só o Brasil. Quando a gente olha, ainda mais pessoas que defendem a dignidade do criado, a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, né? Há um retrocesso, né? Aquilo que a gente tinha firmado logo depois, a visão contemporânea de direitos humanos que a gente firmou depois da guerra, quando a gente viu aquela barbárie causada pelo nazismo, pelo fascismo, ideias que a gente pensou que estavam superadas, e a gente vê que em toda parte elas começam, né? E agora a Alemanha e várias partes do mundo, você vê a mesma história desse... Não é nem um conservadorismo, é uma extrema-direita alucinada, vamos dizer assim. E algo que a gente tem que cultivar, né, para que a gente possa combater isso é a memória. É a memória. Nesse sentido, o Brasil agora, através de Fernanda Torres, com o filme Ainda Estou Aqui, foi premiado. E isso é muito importante para um país que não tem memória como a gente, ou hoje disputa-se a memória como versões, não é? Como se eu pudesse modificar a história. Aliás, Marcelo, hoje, dia 8, faz 2 anos daqueles atos de verdadeira barbárie em Brasília, né? E sempre a gente vai aprendendo que a democracia é como se fosse uma louça de cristal que a gente também tem que cultivar. Sem a democracia não há direitos humanos, não há possibilidade da dignidade da pessoa humana, a gente sabe disso. E eu queria ouvir seu comentário, né? Seu comentário sábio de um homem que vai chegar aos 81 anos, de tanta experiência. Por que você acha que a gente voltou a mergulhar nisso, né? Quer dizer, a gente parece que retrocede. Acho que o retrocesso que a gente está vendo acontecer, tanto nas igrejas como no mundo, esse retrocesso é a expressão de uma crise. Nas igrejas, a crise é muito grande. É tão grande que não se consegue tapar o sol com a peneira. Quanto mais os padres hoje se vestem de roupas faustosas, se vestem parecendo uma cesta de Natal, estão enfeitados, né, para celebrar, de uma forma ridícula, de mau gosto. Voltaram ao
tipo de devocionismo barato dos anos 50, 40 do século passado, capas magnas, toda essa história, isso esconde o quê? A insegurança deles. Isso esconde a falta de profundidade. Há pouco tempo atrás, eu fui me hospedar num mosteiro e o rapaz falou: nós voltamos a ser como era antes. E eu perguntei: o que era antes de quê? Do concílio? E ele: mas era. Então eu perguntei: tá bem, como eu não tenho costume, às 2h30 da madrugada, bata na porta do meu quarto para as vigílias. Na época antes do concílio, os monges rezavam vigílias 3 horas da madrugada. Ele disse: mas isso a gente não voltou, não. Eu disse: não. Mas vocês agora na quaresma estão jejuando todo dia, de segunda a sábado, como São Bento manda na regra, não é? Não, isso também hoje não. Eu disse: mas então, a que é que vocês voltaram? Ao folclore? À exterioridade? Ao tamanho do hábito? Aos tiques nervosos? É isso que vocês voltaram? Ao folclore? Entende? Não é uma volta profunda. Não é um conservadorismo profundo. A mesma coisa a direita hoje no mundo. A gente pode entender um intelectual de direita, uma pessoa conservadora, né? A gente não concorda, mas você vê uma coerência naquilo. Mas que coerência tem um rico desses que apoiam Trump, ou que apoiam aqui no Brasil o ex-presidente, e que se descobre a vida totalmente louca? Então, nesse sentido, esse retrocesso ele é sintoma de uma crise profunda. O capitalismo está desacreditado. Para ser acreditado, ele precisa de arma, ele precisa de... Eles saíram do armário. Aquela expressão sair do armário, antigamente eles tinham o armário da democracia, era para salvar a democracia e tal. Hoje não tem mais nada. Hoje eles apelam para golpe, para violência, porque não tem mais o que justificar. Se a gente sabe disso, essa crise é um apelo para que a gente seja mais coerente, para que a gente não tente fazer negócio. Você conhece uma fábula antiga, acho que é de Esopo, que se chamava As Pombas e as Gralhas. É a história, sabe o que é gralha, né? É uma ave de rapina. E ela estava com fome, ela não tinha comida. E ela passava voando e via no pombal as pombas sendo alimentadas. E ela disse: gente, eu acho que eu vou virar pomba, porque como gralha eu estou perdida. E ela é preta. Então, ela se pintou de branco e foi para o pombal. E as pombas não reconheceram que ela era gralha, parecia uma outra pomba, e ela ficou comendo ali, aproveitando bem o pombal. Só que, em um determinado momento, ela se esqueceu e, no lugar de fazer que as pombas fazem, ela fez cá, 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 que é a linguagem das galhas. Quando as pombas viram isso, você não é pomba, você é uma gralha, e começou a bicar e ela teve que correr. Ela correu e voltou para o meio dela, que era das gralhas. Quando ela chegou lá, as gralhas disseram: você não é gralha, você é uma pomba, você está toda de branco, tchá, tchá, tchá. Aí bicaram também, nem gralha, nem pomba, coitada. Quando um presidente como Lula, ou a Dilma, ou seja quem for, acha que a direita vai algum dia ficar a favor deles, eles repetem essa história que eu contei agora da gralha. E acaba que nem gralha, nem pomba. Verdade. Entendeu? Entendi. A gente não
não pode, de repente, ser meio de direita, meio de esquerda, porque para hoje a gente conversar tem que... Não. Eu converso com todo mundo, eu dialogo com todo mundo, isso não há problema nenhum, acho muito bonito o Lula ser assim. Agora, eu tenho a minha identidade clara. E a essa identidade, a essas convicções, eu não vou renunciar para poder ser mais aceito pelo outro. Porque eu não serei. Um cara como Lula pode ser pintado de ouro que o mercado não vai aceitar. Não adianta ele pensar que ele vai ser aceito. Os jornais todos os dias estão combatendo, estão dando pau nele, estão descobrindo todo tipo, inventando todo tipo de coisa que pode inventar contra. Não adianta. Ele deixa de fazer aquilo que ele faria e não consegue agradar o lado de lá. Tem um historiador que diz que a crise do capitalismo se resolve com guerra, deu origem ao fascismo, ao nazismo, e é porque é um sistema que é um sistema, como você falou, né? Não é que você falou, os dados estão aí, né? Da produção da desigualdade, né? Da institucionalização disso. Marcelo, foi ótimo, eu agradeço de coração, muitíssimo obrigado, né? Que Deus lhe dê muita saúde, obrigado pelos ensinamentos de sempre. Reze por mim e continuamos juntos como irmãos. Parabéns por esse programa e pelo trabalho belo, profundo que você faz. Deus o abençoe e o conduza sempre. A você e a todos vocês que estão aqui conosco nessa roda de conversa. Beijo no Muito coração. obrigado. Paz e bem.